Boa noite, caros companheiros unficineiros e unficinéfalos. Bem-vindos a mais uma rodada do Unficinema relacionado ao ciclo de estudos Eureka 2022. Hoje, na nossa rodada do Unficinema, vamos conversar sobre o filme Perdido em Marte, que está relacionado ao livro Livre Clique do Ciclo de Estudos Eureka 2022. Muito bem. Vocês já conhecem aqui. Deixa eu ver aqui. Todos vocês aqui já estão acostumados com o Ficinema. Vocês já sabem como funciona. Então, sem mais delongas, vocês vão aí levantando a mão. Aí eu vou liberando aqui para vocês e a gente vai girando, fazendo a nossa rodada de compartilhamento da nossa resenha, da nossa análise do filme Perdido em Marte. Então, quem assistiu aí, só levantar a mão, que a gente já pode começar. Pronto. Primeiro de hoje é Rafael Costa Brandão. Segundo é o Thiago, vou anotar aqui. Muito bem. Se vocês puderem abrir a câmera, legal para quem está assistindo lá no YouTube. Depois, a Valquíria. Primeiro o Rafael, então. Rafael, seu microfone está liberado. Pronto. Hoje eu fui mais rápido. Boa noite, Ferrari. Boa noite a todos. Esse filme foi o mais fácil de entender com o livro, porque o livro foi fácil de entender. Na moral, de todos os livros, foi o mais fácil de entender até agora, mais simples de entender, com exceção do Ciência do Óbvio. E a abordagem foi bem simples. O filme, né, o Perdido em Marte, o Whitney, o Mark, ele ficou preso lá, ele ficou perdido lá em Marte, ficou preso, na realidade, né? Preso, que não tinha como voltar para a Terra depois do acidente. Só que aí é o interessante, né? É o interessante. Aí vem o ponto, fazendo a análise dele com o livro, né? Ele acreditou que podia virar a situação dele. Tem uma parte no filme, fizemos um comentário, se eu não me equivoco, no gabinete da NASA, onde eles vão fazer um comentário sobre a situação de desespero, né? E teve até essa cena, né? No começo do filme, nos primeiros 20 minutos do filme, eu imaginando assim, uma pessoa normal, entre aspas, normal, já que o filme ali é pé no chão, numa situação daquela, entraria em desespero, entraria em pânico. Ele não, tratou tudo de boa, resolveu tudo, desenrolou a questão do alimento, desenrolou a questão das rações, da comunicação, entrar em contato com a Terra, de conseguir chegar até o ponto de extração, tudo. Ainda tirou, mesmo o filme mostrando que em dados momentos ele estava meio que a flor da pele, em alguns momentos que ele queria estourar e tal, quando ele xingou a NASA, né, que até o diretor lá da missão para Marte, ele falou, cuidado aí com o linguajar e tal, ele mostrando, transparecendo as emoções dele, mas ele tirando onda, tirando tudo, tentando tirar o máximo de boa. Por quê? Porque ele realmente acreditava de que poderia resolver aquela circunstância. E partindo do livro, o livre clique, né? A cocriação, e aí até ontem teve um debatezinho na aula ontem, né? Na
na aula sobre o livro, especificamente sobre o livro ontem, num chat, sobre essa questão. Uma coisa que eu presto atenção na própria oficina em si, na própria oficina em si, é que ela procura desmistificar todos os conceitos que são passados pelas escolas e pelas vertentes espiritualistas de uma forma geral. Ela tenta manter uma coisa o mais pé no chão possível. A autociência, ela procura desmistificar, através da autoobservação, da autoanálise, todos os conceitos. E óbvio, como foi passado nos primeiros livros, né? O principal conceito é entender que, na verdade, nós co-criamos com os deuses e não com o Deus. Isso para mim é fácil porque, na realidade, eu estudo isso há um bom tempo, né? Entender que, na realidade, não existe um Deus, mas existe uma coletividade de deuses, Elohim, se for brincar de hebraico, na Bíblia, Elohim, deuses. Então não existe um Deus, existem deuses. E esses deuses, na qual somos nós, co-criamos. E nós estamos aqui co-criando continuamente. O Mark, no filme, ele co-criou inicialmente com o que já tinha acessível ali, as batatas, o conhecimento que ele tinha de botânica e tal. Mas aos poucos ele conseguiu sair na proporção que ele entrou em contato com a NASA. Entrou em contato com a NASA, depois entrou em contato com os amigos dele e tal. E depois veio o outro cientista lá, que desenvolveu a estratégia lá de utilizar a Hermes para poder chegar, fazer todo aquele processo de pegar o módulo chinês e levar até Marte, aquela coisa toda. Então, para mim foi o filme mais fácil de entender, do livro mais fácil de entender, porque tudo parte disso, é desmistificar. Ele usou a liberdade dele, aos poucos ele foi ampliando essa liberdade dele. Ele aquela coisa, ele trabalhou com o que tinha. Ele trabalhou com o que tinha. Ele não procurou uma coisa que ele não tinha para trabalhar. Ele trabalhou com o que tinha. Aí ele usou a liberdade que ele tinha, liberdade é limite. Ele usou a liberdade que ele tinha. Dentro daquela liberdade, ele foi fazendo escolhas porque ele acreditava que aquelas escolhas iriam resultar. E quando falhou, que houve falhas. Quando o módulo explodiu e tal. Quando falhou, beleza. Vamos para a próxima. Tentativa e erro. Ciência. Até porque é um cientista, né? Ele era um cientista e um cientista crânio, né? Um gênio em meia circunstância a qual ele estava inserido. Então, para mim foi bem simples. Muitas vezes a gente se desespera com pouca coisa. Na verdade, a solução de tudo está em acreditar e usar a liberdade que nós temos disponível. Se a gente conseguir fazer isso, a gente consegue sair dos martes que a gente está preso ou perdido, né? E encontrar o nosso próprio caminho. Gratidão, Ferrari, gratidão todo mundo. Boa noite. Aê, mandou bem, Rafael. Abriu com chave de ouro aí. Valeu, Rafael. Grato pelo compartilhamento aí da sua análise. Próximo aqui que eu anotei é o Tiago. Então vamos lá. Tiago, que apareceu remotamente a semana passada, hoje está aqui ao vivo. Tá liberado, Tiago. Ao vivo e a cores. Boa noite, gente. Fez sucesso aqui. Não sei se você viu. Você viu depois como é que você apareceu? Eu vi. Eu assisti. Coloquei num pano azul ali, ficou bacaninha. Ficou legal mesmo. Uma imagenzinha. Vai lá. E como o Rafael falou, esse filme é um exemplo do crer para ver, né? Dentro da situação dele, com uma liberdade bastante limitada, se for comparar com se ele estivesse na Terra, né? Em Marte ele tinha muito menos opções. E no começo ele pensa, né? E ele fala
na gravação dele que ele tá fudido, ele vai morrer. Ele vai morrer. E, e também, igual o Rafael falou, os caras que estão lá na NASA, eles falam, né? Qualquer um se desesperaria nessa situação. E aí corta pra ele escutando música disco, né? E aproveitando até, apesar de ser uma música que ele acha uma porcaria, era o que ele tinha, né? Então é o que ele aproveitou. E, chega, né, num momento ali que ele fala, não vou morrer aqui. Então ele acreditou na possibilidade, né, de não morrer. Ele acreditou na possibilidade diferente do que talvez a maioria das pessoas fariam, que é eu vou morrer com certeza, porque elas não conseguem imaginar uma possibilidade de sobrevivência naquela situação. Eu também, no começo do filme, eu fiquei pensando, como, né? Eu achei que ele ia conseguir, porque é um filme sobre isso, né? Mas eu fiquei pensando como ele vai conseguir. Eu não tenho, né, o conhecimento de botânica, não tenho conhecimento dessas coisas. Então, na minha imaginação, ficou limitado para eu conseguir pensar em possibilidades de ele conseguir se alimentar e tomar água. Mas ele tinha nele a experiência para ter né, soluções para os problemas dele. No final, ele está dando aula sobre isso, né? Sei lá onde, na verdade, ele está dando aula. Acho que está dando aula para futuros, né, astronautas, e ele fala que é uma questão de resolver os problemas que surgem. Então surge o problema 1, como que eu resolvo isso? Resolvo desse jeito. Ele começa a imaginar, né, estratégias para resolver cada problema um por um, é passo a passo, né? É cada clique de uma vez, dentro do que ele pode fazer naquele momento. Então, ele clica, esse é o primeiro passo que eu preciso fazer. Ele clica, esse é o segundo passo que eu preciso fazer, esse é o terceiro passo. E ele fala também que no espaço, ele tem que contar que tudo vai dar errado em algum momento. Que o espaço não vai cooperar com ele. Na verdade, isso não é só no espaço, é na Terra também, né? E em Marte, em qualquer planeta, em qualquer lugar. Como a gente não tem o controle sobre tudo, em algum momento nada vai cooperar com a gente. Então, o que a gente pode fazer é: qual é a minha liberdade aqui nesse momento? Como resolver o problema número 1, né? E o número 2? E qual é o primeiro passo para resolver o número 1? Qual que é? Vai indo. E o filme é sobre isso, né? É um filme que exalta bastante a ciência, né? Esse pensamento de resolução de problemas. Acho que é isso. Obrigado. Falou. Valeu, Tiago. Grato pelo compartilhamento. Vamos ao próximo aqui. O próximo é Valquíria. Boa noite, Valquíria. Está liberado o seu microfone. Boa noite, Ferrari. Boa noite, Unficinéfilos. Bom, eu gostei demais aí da fala, tanto do Rafael quanto do Thiago. Tem algumas coisas aí que eu anotei muito parecidas, mas eu tenho uma mania de dar uma volta aí, mas eu anotei aqui as coisas, eu vou seguir aqui as minhas anotações. Então, o Mark ficou lá, né, sozinho em Marte. No primeiro momento deu aquela desanimada, mas depois ele toma a decisão de que não ia morrer, né? Ali quando ele toma a decisão, não vou morrer aqui, ele traça o objetivo dele, né? Que era de voltar para casa. E a partir disso, ele começa a agir dentro do que ele tinha, né? Rumo ao objetivo. Então, não existiu ali o esperar as circunstâncias ideais para agir, nem o se lamentar por ter ficado ali. Ele olha, ele vê o que ele tinha naquele momento, né, os pacotes de rações, a água, as batatas, as placas. Então, ele vai agindo
rumo ao desejo que poderia nem acontecer, mas que ele fez a parte dele. Eu acho que o clicar eficiente é quando você alinha pensamento, sentimento e ação, né? No Mark, o pensamento era: eu vou voltar para casa, né? E tem uma cena que mostra ele alinhando ali os pensamentos dele a esse desejo, né? Quando ele está ali olhando para a terra e ele fala, né? Ele solta, né? Vai se ferrar, Mark. Muito provavelmente passou pensamentos por ali, né? Do tipo: você não vai conseguir, desiste, vai ser muito difícil. E então ele repreende o pensamento negativo, né? Ele segue agindo de acordo com o pensamento: eu vou voltar para casa. E plantando, né? E procurando meio de se comunicar. Então, as atitudes do Marx estão alinhadas com aquilo que ele pensa e acredita, né? O sentimento é de certeza, né? Ele está tranquilo, né? Como os meninos aí falaram, ele está tranquilo, ouvindo música e tal, né? Ele sabe que está agindo ali na direção certa. E este estado alinhado, né, na minha opinião, sincroniza, influencia. Por mais que a gente não tenha controle sobre as coisas, circunstâncias, a gente está constantemente influenciando os eventos, né? O que me chama a atenção mesmo no filme é essa tranquilidade do Mark, porque por mais que nós tenhamos desejos, e isso é natural, o que causa sofrimento mesmo é o apego ao desejo, né? E paradoxalmente é o que nos distancia dele. E ele ficou ali super tranquilo, né? Ele estava isolado a 850 mil quilômetros da Terra, mas ele agiu da melhor maneira possível, exercendo seu poder de influência, porém sabendo que não dependia só dele. E se a gente pensar na NASA como a onipotência, né, pensei nesse sentido, a gente vê que a vontade da NASA era a mesma do Mark, né? A vontade da NASA era uma extensão da vontade do Mark, né? Que era a de voltar para casa. Então nós vamos supor que se ele se colocasse ali numa situação de vítima, se ele chorasse, né, quebrasse a nave, parasse de comer, os eventos provavelmente que iriam preceder isso iriam justificar esse estado vitimista, né? E ele não ia conseguir voltar para casa, ainda que a NASA quisesse e estivesse disposta a ajudá-lo. Então, esse estado dele, né, de proatividade, né, rumo ao que ele queria, né? E a parte da comunicação dele com a NASA também achei importante e significativa, que ele conseguiu passar as mensagens que ele queria. O que na maioria das vezes acontece na nossa experiência é que a gente quer algo, mas passa uma mensagem diferente, né? Tem uma postura diferente, né? Uma postura automatizada, né? É como se o Mark ali, querendo voltar para casa, clicasse ali sem querer nas palavras botas e enviasse ali para a NASA. A NASA ia mover céus e terras para mandar um foguete cheio de botas para o Mark. O Mark ia sofrer, né? Ia ficar indignado, porque ele não quer as botas, mas ele clicou em botas, né? Ele quer voltar para casa, mas ele clicou lá em botas. E aí que faz-se necessário, né, entender esse mecanismo aí de comunicação também, olhando para as botas, né, fazendo um caminho inverso. Porque muitas vezes o problema nem são as botas, né, mas a forma como eu lido com elas. Se eu faço novas opções, às vezes a mesma bota pode ser motivo de felicidade. E às vezes eu realmente preciso clicar em novas opções, né, e sair da opção botas. Enfim, a experiência humana ela tem um jeito de funcionar, né? E se eu estou na ignorância deste funcionamento,
a tendência é eu ficar batendo a cabeça, sofrendo, né? Clicando em coisas que eu não quero, né? Experimentando situações que eu não quero experimentar. E para terminar, eu queria falar um pouquinho sobre o tempo, que é uma coisa que eu ouvi um tempo atrás e nesse livro me fez lembrar muito disso, que é a questão da perspectiva do tempo, né? Porque um segundo, numa perspectiva macro, é muito pouco tempo, né? É o tempo de um piscar de olhos, né? E a gente pensa, nossa, não dá para nada, né? Um piscar de olhos. E este mesmo um segundo, numa perspectiva micro, num espaço microscópico, acontece milhões de coisas, né? Por exemplo, agora que eu estou conversando aqui, neste poucos minutos que eu estou falando, milhões de coisas aconteceram dentro das minhas células, por exemplo, né? Elas fizeram um monte de ligações e tudo. No meu cérebro, então, aconteceu milhões de coisas nesses poucos minutos aqui, que a gente olhando nessa perspectiva não parece nada, né? E eu acho que os cliques que a gente faz numa dimensão subjetiva e em frações de segundos, mas que muitas vezes, né, na maioria das vezes, elas determinam uma vida, né? É aquele momento ali em que você muda, né? Muda a perspectiva, muda, inclusive, de linha temporal, né? Se você está atento, se você está em autoobservação, você, em frações de segundos, você pode mudar o rumo da tua vida. E é por isso que é tão importante aí o autoconhecimento, a autociência, para a gente se conhecer, porque são decisões, né, que a gente está tomando a todo momento, né, nesse livre clique aí a todo momento, mas é assim, num espaço-tempo muito curto. Então, num relâmpago assim, você pode clicar de maneira diferente e clicar em acordo com você, né? Acho que é isso. Eu acho difícil falar. Diferente do Rafael, eu acho um pouco difícil de falar sobre esse livro. Tive dificuldade. Mas é isso aí. Valeu, Valquíria. Bom demais. Vamos prosseguir aqui. Quem mais? Cid. Tá liberado, Cid. Ei, Ferrari, tá me vendo? Tô te vendo, Cid. Manda ver aí. Então tá. Pois é, eu gostaria de começar a falar a respeito de como, Ferrari, no passado, né, ano passado, quando você começou a introduzir a Anficinema, eu escutava os colegas com tanta admiração e eu jamais conseguia me imaginar dando meu feedback para o Anficinema. Eu achava que eu jamais seria capaz de fazer isso. E hoje eu estou aqui, quantas vezes eu tento participar e dar o meu feedback. Então, isso é maravilhoso. E para quem não participa ainda, é uma oportunidade maravilhosa de dividir as percepções, né, deles de vista ao movie, né, como é que filme que a gente assistiu, e nos dá diferentes pontos de vista para a gente também poder enxergar situações diferentes, né, de outro modo também. Então, convido a todos, né, quando assistirem um filme, a participarem, porque uma coisa que eu achava que era impossível de eu chegar aqui e fazer, hoje eu faço assim com o maior prazer de dividir a minha experiência que eu tive com o filme. Anyway, eu visitei a NASA quando eu morava em Houston, Texas. Eu visitei a NASA e a NASA realmente é um lugar assim espetacular. Quem alguma vez for em Houston tem que visitar a NASA, porque assim é de tirar o chapéu, uma inteligência, uma sabedoria,
uma ciência, e a gente vê assim, né, o povo trabalhando naquela mesma sala que eles estavam trabalhando, né, com os foguetes. Nossa, que profissão de levar um ser humano para Marte e trazer eles de volta vivos, né? Então, realmente requer muita inteligência, muita sabedoria, e assim, é um lugar maravilhoso de visitar, realmente é de tirar o chapéu. Não, em relação ao filme, né, muitos dos colegas já contaram assim, né, participaram e já falaram muito a respeito. Algumas coisas que talvez eu acrescentaria, que me ressaltou, né, no filme, foi que a vida da gente, né, não temos como controlar as provações da vida. Ela vem e vem mesmo. Ou é um ente querido que você perde, ou é uma doença, ou é um divórcio. A vida vem mesmo dessa maneira. Nada é estável e não importa a sua idade, a sua segurança de vida, o título que você, né, tem. Provações vão vir para todos nós. Importante é, estamos preparados para lidar bem com as provações da vida. Isso é o mais importante, porque o inevitável não podemos controlar. O que podemos controlar é como vamos lidar com as provações que a vida vai nos oferecer. Então, nesse filme, Ferrari me lembrou muito do que você sempre fala para gente. Não vai para a China, fica na esquina. E o Mark fez exatamente isso. Ele usou o foco. Um dia de cada vez. 1 minuto de cada vez. E nesse foco, ele foi acreditando, confiando e atravessando. Tá vendo, Ferrari? Hoje eu estou até usando a minha cruz. Porque foi um símbolo que ele mostrou da fé, do acreditar dele, né? Volta e meia a gente vê ele segurando a cruz dele. A cruz que acho que pertencia a um dos companheiros, mas ele achou, né? E aí ficou segurando aquela cruz. Então, se não estamos preparados para lidar bem com os imprevistos que a vida vai nos trazer, melhor começar a trabalhar agora. Porque senão tem muito sofrimento aí, né? Outra coisa, né, que eu notei também no filme, que muitos já também notaram, liberdade é limite, mas criatividade, não faltou criatividade naquele homem. Realmente era um homem muito inteligente, um científico muito bem estudado, entendia de chemistry, física, química, sabia lidar bem com os acontecimentos na frente dele, mas usou a criatividade dele até o final, né? Ele tinha um foco, era de sobreviver. E esse foco foi levando ele a acreditar e ele não perdeu o foco. E isso é com a nossa vida também. Não vamos deixar o foco desaparecer quando as coisas não acontecerem do jeito que a gente quer. A gente sabe que nós estamos não só cocriando com outros seres, não humanos, mas animal, vegetal, mineral. Interferência vem de tudo quanto é lado, né? E nem sempre o meu desejo vai ser realizado. Mas a justiça vai ser glorificada, porque nada vai acontecer fora da justiça de cada um de nós. Então, esteja aberto para esses empecilhos que vão vir a respeito do seu desejo. Eventualmente, se você não perder o foco, onde é que eu quero chegar? Você chega. E Ferrari com os olhos bem abertos, porque o mais importante não é o final, mas é a jornada. Os passos que a gente dá, um passo de cada vez, vem com milhões de lições, que se a gente abrir o olho, a gente só fica em pura admiração.
daquele empecilho, daquele sofrimento, daquela dor, porque tem tanto para nos ensinar, não só a respeitar a gente, mas a respeito do outro. Mas mais a gente sabe do outro, mais a gente sabe. The opposite. Mais a gente sabe da gente, mais a gente sabe do outro, porque não somos nada diferente, né? Então, outra coisa, né, que uma que eu notei também, assim, na minha vida, né, tem aquela coisa de provação. A gente quer que passe rápido. A gente quer ser que se a gente está passando por uma coisa, a gente não quer ficar passando por muito tempo, né? A gente quer que vai no split of a second, tudo já resolveu. Mas não é assim, né? Nada acontece naquele instante. Mas tem aquele instante que, quando as coisas mudam, parece que nada nunca aconteceu. E eu vi naquele momento, quando a Commander, né, encontra com ele, e naquele momento que ela né, resgata ele, parece que assim, nada nunca aconteceu. O tempo desapareceu e eles estavam de volta como se... O que passou aqui? Então, assim, foi maravilhoso de ver, né, que como é que realmente, né, dá a impressão daquele longo tempo, como a Valkyria expressou muito bem a respeito do tempo, mas também no split of a second, aquele tempo morre, e aí só tenho agora. E sempre só tenho agora. E a última coisa, né, que eu gostaria de apontar, assim, não só na minha vida, mas também deu para demonstrar isso no filme, que nada dura para sempre. Tudo termina um dia. Então, não vamos ficar chorando as lágrimas, né, pelo leite derramado, mas vamos olhar pelas oportunidades, porque tudo passa. E quando o Mark falou, né, eu não vou morrer, me veio assim aquela certeza dentro de mim, nunca! Nem se você quisesse morrer, é impossível você morrer. Então, não vamos perder o foco e não vamos perder a fé de acreditar que podemos fazer diferente e aprender com os empecilhos da vida. Era o que eu queria dividir. Valeu, Cid. Cada vez melhor aí, tá vendo? Muito bem. Isso aí. Bom demais. Vamos prosseguir. Valeu, grato, Cid. Quem gostaria de ser o próximo? Que assistiu o filme e quer compartilhar a sua análise? Levanta a mão aí. Não vai falar hoje não, Jorge? William. Vocês não assistiram o filme? Ana Kelly, William, tá. Ana primeiro, depois você, tá, William? Ana, tá liberado. Boa noite, Ferrari. Boa noite a todos. O filme foi espetacular. O livro, assim, é como se o filme tivesse lido o livro, né? Liberdade é limite. E eu vi que quanto mais conhecimento nós obtemos, mais fácil fica de viver bem. Porque a opção de sofrer, ela desaparece. Você, né, ele poderia sentar ali, chorar, sofrer, fazer respectiva da... errei a palavra. Fazer, né, olhar, poxa, eu deixei de viver. Eu acho que eu sentaria e choraria. Mas ele parou, ele fez água, o cara fez água, o cara plantou em Marte. Então, assim, o conhecimento que ele obteve, né, o limite dele como é bem ilimitado, ele conseguiu sobreviver, né, emagreceu, achei fantástico como eles fizeram, né, que ele era forte, depois ficou magrinho, muito, torna-se bem realístico, né, e o principal que é a leitura do livro, que combina demais mesmo com o filme,
que liberdade é limite, né? Onde seu conhecimento permite que você vai ter as saídas para os problemas, para o sofrimento. Então, devido a ele ter esse conhecimento todo que ele tem, ele não sofreu. Tinha tudo para sofrer e ele foi daqui e dali, soluções, uma solução, outra, veio um problema e via que não dependia dele só, né? Como eles falaram que se tudo der certo, se Marte colaborar, se, né? Não existia assim, não vai dar certo, não existia uma viagem, né, de unicórnio, não, existia a realidade. Ele procurava as saídas, mas sabia que existia uma possibilidade, porque ele está brincando ali de ser humano. E escolheu ir para Marte. Dentro dessa brincadeira de ser humano, existiam várias possibilidades de dar errado. Fato. E ele lidou muito bem com tudo isso. Achei fantástico, né? Fiquei me imaginando, né? Eu vivendo e vem os problemas, as questões, espera aí, para, respira, olha, né? Liberdade limite, então, peraí, outra solução, vou para cá, para lá, maravilhoso. O filme e o livro foram excelentes demais. Cada ano, né, o meu segundo ano e, nossa, só gratidão mesmo a você, Ferrari. Obrigada mesmo. Valeu, Ana. Valeu o compartilhamento. Isso aí. Vamos para o William agora. William, está liberado o seu microfone. Boa noite. Aí, apareceu a criatura. Boa noite. Boa noite. Bom, eu adorei o filme, né? Eu sou suspeito para falar, porque eu adoro tudo que é relacionado ao espaço. Eu, quando era adolescente, eu tinha uma pasta que eu ia recortando, né? Eu recortava de revistas, de jornais, tudo que era relacionado com missões espaciais, com o mundo da astrofísica. Eu gostava muito. Então, isso aí me acompanha até hoje, né? Com menos intensidade agora, mas é uma coisa que eu gosto muito. E aqui no Brasil, a gente tem o potencial, né, tem o potencial para ter uma NASA aqui, né? A gente tem cientistas muito bem formados, a gente tem a criação de satélites, desenvolvimento todinho de satélites do zero até colocar em órbita, né? A gente tinha a estação de lançamento de foguetes lá em Alcântara para lançar o foguete, ou seja, a gente tinha tecnologia para desenvolver e lançar satélites, né? Uma coisa que poucos países do mundo têm. E a gente tem pessoal capacitado para isso. Inclusive, tem um brasileiro aí de Minas, que é o Ivaí Gontijo, que trabalhou em 2 projetos, trabalha na NASA, e ele trabalhou no Curiosity, no rover Curiosity, e também no Perseverance, agora. E ele desenvolveu uma série de interfaces lá. E ele lançou um livro contando a história dele. Saiu do meio rural, era um cara que trabalhava na roça, cresceu na roça, e através do esforço, do estudo, ele conseguiu chegar na NASA e participa dessas missões aí, desses robôs que a NASA mandou para Marte. Então, a gente também tem essa condição de ter uma NASA aqui dentro do nosso país, né? Então, é muito legal você assistir o filme e saber que aquele potencial todo está entre a gente também. Basta um dia alguém olhar para isso. E o filme é muito interessante porque ele mostra uma coisa muito legal. A gente sempre fala que a liberdade é limitada, né? E que o outro interfere nela, né? Mas a gente não lembra que essa interferência às vezes é positiva. Por exemplo, no trabalho cooperativo, né? Que é o que acontece o filme inteiro. Ele tem o apoio do controle da missão, apoiando, né, e ajudando a resolver os problemas diários que iam surgindo lá, desde a comunicação até como gerar energia, enfim. Todo aquele processo tinham vários seres trabalhando, cada um com a sua liberdade limitada, mas através da sua imaginação, em colaboração, eles estavam avançando e chegando a um objetivo, que era trazer ele para cá, para a Terra novamente. Então, a interferência é positiva também.
essa liberdade é limitada, mas quando você tem várias liberdades limitadas trabalhando em conjunto, passa-se a ter uma liberdade gigante, né? E todo mundo ganha, no final das contas. Porque como a liberdade é limitada, a quantidade de opções é limitada para fica difícil resolver problemas, né? Agora, quando junta todas essas opções, que são pequenas para uma pessoa só, a gente consegue ter um resultado muito melhor, né? Muito, muito maior. E isso aí foi uma coisa positiva que eu vi no filme, que muitas vezes a gente só vê interferência negativa que o outro exerce sobre a gente, no trabalho geralmente individual, né? E lá tinha essa coisa. O cara também era um cara extremamente racional, né? Ele pensava à frente, né? Ele reunia dados para, em cima desses dados, ele tomar uma decisão. Ele tinha um controle bom sobre o emocional, né? Então ele não deixava o emocional dele passar na frente. Ele agia racionalmente e tomava as decisões. E outra coisa, no filme também é um cara tão racional que em nenhum momento ele falou em Deus, em socorro. Ele assumiu que só estava ele ali inicialmente e que ele tinha que resolver o problema de alguma forma, né? Então ele não apelou para ninguém, ele foi inicialmente por si só. Usou todo o conhecimento que ele tinha. Aí também entra uma oportunidade também que eu vou fazer uma crítica. Já pensou aquelas seitas que tem por aqui, né, de espiritualistas tal, que senta e fica em silêncio, que tem que descartar o conhecimento, tal, tudo que é material e ficar no espiritual? O cara tinha morrido no primeiro dia, né? Então é tão importante o conhecimento, é tão importante o material, né? Porque a nossa vida, ela é material. Apesar de ser uma experiência de materialidade, a gente não pode descartar que existe essa experiência e que ela nos afeta, né? Então é importante conhecê-la, é importante ter um domínio para poder experienciar, né, essa vida. Então é isso aí. Esse brasileiro que eu falei que participou desses robôs que estão em Marte agora, ele lançou um livro, quem puder ler, é muito interessante, ele conta a trajetória dele, né, saindo lá do meio rural de Minas e chegando até a NASA. Então é isso aí, pessoal. Eu agradeço aí a todos e uma boa noite. Valeu, William. Grato pelo compartilhamento. Nós mineiros, segura os mineiros, rapaz. É verdade, mineiro é bom. Come quieto, né? Devagarinho ele vai dando a volta. Você pensa que não, já deu a volta. Exatamente. Então, valeu, William. Vamos ao próximo aqui, que tem duas pessoas. Natália, depois o João, tá bom? Natália, seu microfone está liberado. Oi, boa noite a todos. Faz tempo que eu não participo aqui, mas estava com saudade. Não vai abrir sua câmera? Ouvir, eu tô. Não quer abrir sua câmera? Tá falando... peraí. Agora foi. Beleza. Para você não ficar falando com nada, né? Olha só. Eu assisti o filme também ontem e gostei bastante. E fiquei pensando por que você escolheu esse filme, né? Sobre esse assunto e sobre o livro da semana. E fiquei tentando fazer assim as conexões, né? Por quê? E aí o que eu queria trazer aqui é uma ideia mais pragmática, uma coisa mais prática do que o Mark viveu lá, né? Assim, porque ele era um cara muito inteligente, sabe? Completamente racional. Ele conseguiu lidar com uma situação super extrema, né? Imagina você estar num planeta que você não tem muito conhecimento, você não sabe se você vai ter comida para sobreviver. Enfim, mesmo assim ele conseguiu lidar de uma forma muito, muito positiva com isso, sabe? E aí eu fiquei pensando em liberdade, em limite, e o que é isso? E fiquei lembrando da conversa de ontem também, né?
E a conversa de ontem foi muito sobre isso. Você falou uma coisa, Ferrari, que eu fiquei, tchá, sabe quando? Liberdade, não sei se você falou isso ou se eu que concluí isso, que liberdade era cardápio. Liberdade é o cardápio. Liberdade é o cardápio de opções. E aí o arbítrio é você optar por alguma coisa. E parece que caiu uma fichinha a mais, assim, sabe? Porque realmente você nunca vai poder ter todas as opções, quer dizer, você nunca vai poder ter um cardápio ilimitado. Ele é sempre limitado, por isso que liberdade é limite, assim. Então, por exemplo, no caso dele, né? Como que ele ia poder avançar considerando algumas limitações que ele já teria mesmo? Por exemplo, ele tem um corpo, ele está sobrevivendo ali num planeta que provavelmente tem questões de gravidade, tem questões tem limitações, tem os materiais dele lá que tem uma quantidade limitada de materiais, tem uma quantidade limitada de comida. Então, assim, esse filme, ele fez a gente percebeu o quanto você consegue, e sendo criativo como ele foi, quanto você consegue, assim, explorar as possibilidades e criar alternativas boas para sua vida, só que tudo ainda dentro de uma limitação, sabe? Porque eu fiquei pensando, só o fato dele estar... E aí eu fiquei pensando também que liberdade é o conjunto das circunstâncias. Só o fato dele estar naquele ambiente, ele já está limitado. O fato dele estar num corpo, ele já está limitado, sabe? A mentalidade dele, fiquei pensando, a mentalidade dele pode limitar ele também. Imagina se ele é uma pessoa que ele olha para uma coisa e fala assim, isso aqui eu não consigo, não. Isso aqui é muito difícil, não consigo, não. Isso já vai limitar ainda mais as possibilidades dele e vai influenciar, afetar a opção que ele vai fazer ali, né? Então, é um conjunto de coisas. A genética limita as possibilidades. Então, tudo na experiência humana e vai limitando as possibilidades. E é interessante pensar nisso, que eu não conseguia colocar como esse filme, ele trouxe para mim como se fosse um exemplo mesmo, sabe, do que é o limite da liberdade, a liberdade e o limite. E, enfim, achei muito, muito massa, assim, que eu consegui visualizar tudo isso. E acho que é isso. Ele era um cara extremamente inteligente, extremamente racional, ele conseguiu fazer milagre ali com as coisas. Então, e mesmo assim ele ficou limitado, sabe? Achei muito interessante isso. E é isso. Um abraço. Valeu, Natália. Grato pelo compartilhamento. Esse filme é show. Você assiste o filme inteiro com o olho assim, né? Nem pisca. João, seu microfone está liberado. Se você puder mostrar a cara aí, melhor ainda. Aparece aí, não? Ainda não. Não? Nem cara, nem nada? Estamos te vendo e te ouvindo. Vai lá. Então, assim, eu perguntei se podia fazer comentário médico, porque, assim, todo médico que assiste esse tipo de filme fica assombrado com essas coisas e como Hollywood, ou quem seja, persevera nisso. Assim que começa o filme, que começa não, mas que ele é atingido por aquela tempestade, entra um ferro lá, alguma coisa nele, e ele vai no laboratório e consegue extirpar aquilo. E aí eu já vi muito filme, tem números, que o bandido... O filme de Rambo é danado para ter isso. O cara toma um tiro, aí mete uma faca, queima tal, e tira a bala. Quando tira a bala é que você morre, não é quando você tira a bala que você vive, não. Então, assim, a bala, um projétil de ferro, como era o caso dele, que ultrapassou a roupa, aquilo ali está estagnando uma hemorragia. Na hora que você puxa aquilo, aí sangra e morre. E não o inverso, mas é um comentário médico. Enfim, algumas coisas me marcaram. Está se falando muito que acho que é Mark, né? Que o Mark fez isso, fez não sei o que e tal. O que me marcou mais foi que, na verdade, ele ficou sem alternativa. Tem um vídeo da Monja Cohen que ela fala que a melhor coisa do mundo é não ter esperança.
Porque na hora que acaba a esperança, começa a criatividade, aí aparece a liberdade, aparece tudo, porque não tem mais esperança mesmo. E ele fala disso. Ele diz assim: se demorar 15 dias e faltar oxigênio, eu morro por falta de ar. Se demorar não sei quantos dias e faltar água, eu morro de sede. Se não sei o que, não sei o que. E se não faltar nada, tiver um milagre, vai faltar comida e eu morro de fome. Ou seja, não tem mais esperança. E aí, a partir daí, ele diz: bem, então, viva a liberdade, porque vale tudo agora. E uma das coisas que me marca nessa liberdade, quando ele diz que é botânico, ele diz também: Marte é a terra onde nada nasce. E aí ele planta lá, mas com a certeza que não vai nascer. Mas ele tem fé. Em vez dele fazer ciência, que é a comprovação do que já se sabe, ele crê para depois ver, né? Podia ser o nome do filme. Eu vou acreditar e depois eu vejo. E ele acreditou que um broto, que uma planta podia ser, bem, que ele podia colonizar. Inclusive ele comemora: eu estou colonizando Marte. E aí no fim do filme, plagiando, acho que foi a Cid que falou no início, aí acontece a cena mais maravilhosa, porque chama a gente para o agora deste momento, cada um aí. Ele vê um broto nascendo no chão, quando ele vai visitar algum lugar que eu não me lembro aonde, e ele lembra do broto nascendo em Marte. E a gente vê o passarinho nascendo, vê o sol nascendo de manhã, vê o sol se pondo, e isso não tem valor nenhum para a gente. É tão cotidiano que não tem valor. E quando ele vê o broto nascendo, ele vê: rapaz, que milagre! E a gente sai do agora porque a gente está buscando sempre alguma coisa, né? Sempre tem um objetivo, uma meta, e esquece que o agora é a meta, é o milagre da vida. Uma outra coisa que me marcou muito, eu não sou cinéfilo, então não gravo o nome das pessoas, mas para mim o que mais marcou no filme todo, a chefe da equipe, Lars, alguma coisa, aquela mulher branquinha, quando ela sai, o pessoal fala com ela: vamos voltar para pegar ele. Aí ela diz: não vamos voltar não, vocês sobem, e é uma ordem. E ela assume aquilo. E depois que descobrem que ele está vivo, ela vai lidar com aquilo, e ninguém mais. E não adianta ninguém tentar passar a mão na cabeça dela, porque ela diz claramente: fui eu que tomou a decisão. Então isso me traz uma coisa que o Ferrari nos mostra, que é assim: você tem responsabilidade de tudo. Você cria sua realidade. Aí esses dias ele falou lá: você sofre inconsciente, eu sofro consciente, alguma coisa assim, mas é sua decisão. O arbítrio é seu tamanho, o tempo todo. O tamanho da liberdade, eu estou começando a entender e praticar isso. Você tem uma liberdade do tamanho que você está acostumado, mas você pode ampliar. E como é que você faz isso? Eu só não sei como é que eu vou ampliar essa liberdade. E ele, no bate-papo na luz, ele deixa claro: é treinando. O quanto é que você criou? Tente dobrar, creia para poder ver. E eu tenho feito isso. Então, é muito marcante. Tanto é que depois eles são convidados a voltar, e aí ela faz uma reunião. Opa, não vou decidir sozinha mais não, porque da primeira vez foi pesado. Agora, vamos fazer uma eleição aqui, tem mais. Tem que ser todo mundo. Ou seja, aqui nas costas eu não carrego mais não. Então, isso me foi muito marcante, porque para lembrar que se eu vou decidir tomar sopa de macarrão ou de feijão, a decisão é minha. E que eu use o sofrimento ou a felicidade para ser o meu GPS. Obrigado. Bom. Aí, João, bom demais. Valeu o compartilhamento aí. Muito bom. Vamos ver se tem mais alguém aqui querendo compartilhar. Mais alguém quer falar? Compartilhar sua análise? O Jorge até foi embora. Cadê o Jorge? O Jorge sumiu. Bom, então eu vou falar aqui um pouco, vou falar por que eu sugeri esse filme e eu vou falar um pouco do filme, falar minhas impressões.
Eu assisti esse filme pela segunda vez. Geralmente, os filmes que eu indico aqui, eu já assisti várias vezes. Geralmente, mais de 3, 4. Assim. Esse foi a segunda vez que eu assisti. Assisti uma vez. Aí eu lembrei... Na verdade, assim, tem um site aqui na internet que chama Filme Sobre. Eu acho que é assim. E eu vou muito lá, porque ele organiza filme por motivos, né? Você põe lá, filme sobre amizade, ele vai te dar um monte de filme. Aí eu fui lá procurar filme sobre alguma coisa. Não era arbítrio, mas alguma coisa a ver com arbítrio. Aí, não sei que palavra digitei, aí apareceu esse filme. Nossa, é mesmo, esse filme é sensacional. Aí eu fui assistir de novo pela segunda vez. Bom, ele tem tudo a ver com o que a gente estudou, né? A questão do crer para ver. Eu vou compartilhar aqui com vocês rapidamente um momento meu, MacGyver, de crer para ver. Vocês sabem quem é o MacGyver? Tem uma piada do MacGyver que é assim, como é que o MacGyver é um personagem de seriado antigo? Passava assim no canal aberto, na Rede Globo, MacGyver. E ele é um cara mirabolante, né? Ele pegava um chiclete e transformava numa bomba atômica. Tem uma piada do MacGyver que é assim, como é que o MacGyver faz para fugir do deserto com uma laranja? Aí fica... Imagina uma pessoa com uma laranja no deserto. Como é que faz para fugir do deserto com uma laranja? Uma pessoa normal não vai conseguir, né? Vai morrer lá no deserto. Mas é o MacGyver. Então, o que ele faz? Ele corta a laranja e faz uma vitamina. Aí ele separa a vita da mina. Aí ele pega a mina, põe embaixo da terra e a mina explode. Aí vira um terremoto. Aí ele separa a terra da moto, aí ele pega a moto e foge do deserto. Esse é o MacGyver. Então, vou compartilhar com vocês um momento MacGyver. Uma vez eu estava viajando e eu estava sentado de ônibus com a minha esposa e eu estava sentado na primeira cadeira do ônibus. Vocês sabem, né? Quando você entra no ônibus, tem aquelas duas primeiras cadeiras. E aquela primeira cadeira fica do lado da porta, aquela porta que divide o ônibus do motorista. E essa porta aí, que divide o ônibus do motorista, eu estava viajando de noite, eu querendo dormir, e a porta rangia. Nheco, 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 porta filha da puta. Nheco, nheco, nheco. E eu, caraca, não vou conseguir dormir, porque barulho me incomoda demais para dormir. Não consigo abstrair. Principalmente quando eu estou começando a dormir. Se já tiver dormido, ainda vai. Se eu deito para dormir e tem um barulho, aquele barulho não vai me atrapalhar, não vai me deixar dormir. Aí aquela porta ficava nheco, 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 nheco. Aí eu ia lá, mexia na porta, mexia no trinco. Aí eu tentei fazer... Sabe quando você tenta fazer pressão, assim, para ver se ela fica parada? Não dava. Coloquei papel ali, não sei. Fui arranjando coisas para fazer, né? Momento MacGyver. Arranjei papel para ver se fazia uma pressão para ela parar ali. Nada dava jeito daquela porta parar de ranger. Coloquei, calcei ela embaixo, fiz um calço embaixo dela, não parou, em cima, não parou, não parava, que nheco, nheco lá. Aí uma hora aí o ônibus parou na rodoviária e aí eu desci para ir no banheiro e tal. Aí fui no banheiro e quando eu fui lavar a mão no banheiro, tem aquele bagulho assim de sabonete, né? Você espreme assim, o sabonete embaixo da mão, você lava a mão e tal. Aí na hora que eu olhei para aquele bagulho de sabonete, eu falei, nossa, sabonete não é óleo lubrificante, mas deve servir, né? Aí eu peguei um punhadinho de papel assim, peguei um monte de sabonete assim, né? Fiz uma conchinha com aquele papel de enxugar a mão, aí levei esse sabonete líquido lá para dentro do ônibus.
Enquanto o povo não entrava, porque a porta estava bem aberta assim, eu fui lá no lugar onde eu já tinha percebido que era tipo o ponto X, da onde fazia o barulho, e esfreguei um monte de sabonete ali. Eu falei, agora, porque era um rangido da borracha seca raspando. 2 borrachas secas raspando e fazer nheco, nheco, nheco. Aí eu fui lá nessas 2 borrachas secas e passei o sabonete, ensaboei as 2, lambrequei de sabonete dos 2 lados. Aí o pessoal entrou no ônibus, o motorista fechou a porta, saiu e acabou em nheco-nheco. Nossa, mas eu fiquei feliz. Foi o fim do nheco-nheco. Essa história é bastante, eu gosto de contar ela, que é bastante ilustrativa dessas coisas de você usar a criatividade para solucionar alguma coisa. E na hora que eu desci do ônibus, eu ainda não tinha pensado na possibilidade de usar o sabonete, mas na hora que eu olhei para o sabonete, na hora veio a ideia. Aí eu coloquei em prática, funcionou. Então, eu vou mudar a tela agora aqui, que vocês vão ver um banner da oficina que tem tudo a ver com o filme. Deixa eu ver se eu vou para o banner certo, é esse mesmo aqui. Isso, vocês estão me vendo menor aqui, eu vou me aumentar aqui um pouco. Então, o que temos nesse banner? Melhores resultados vêm de melhores estratégias e não de maiores desejos. Não sei se vocês já leram esse banner aí da oficina. Melhores resultados vêm de melhores estratégias e não de maiores desejos. Tanto a minha história lá aí do nheco-nheco no busão, como o filme Perdido em Marte, conta essa história para a gente. É uma das morais da história. O Mark, ele conseguiu realizar o desejo dele de sair lá porque ele usou as melhores estratégias. E não porque ele desejou muito. Essa é uma coisa que faz parte da nossa cultura, principalmente dessa cultura assim, da lei da atração, pensamento mágico, pensamento positivo e tal, que a gente precisa observar e se esclarecer. Por mais que você queira uma coisa, se você não tiver uma boa estratégia, você não vai realizar o seu desejo. Então, você pode querer muito, e você não vai realizar o seu desejo, porque não adianta querer. Não é o tamanho do seu desejo que realiza o seu desejo. É a qualidade da sua estratégia. Às vezes, tem pessoas que nem querem muito uma coisa, mas elas são tão boas estrategistas que elas conseguem facilmente as coisas. Elas não ficam, eu quero muito. Não, ela quer, ela usa uma boa estratégia e consegue, né? E então, essa ideia de que você, para conseguir uma coisa, você tem que ficar desejando ardentemente, fortemente, não funciona. Por mais que o Mark desejasse sair da Lua, de Marte, e voltar para a Terra, se ele não tivesse usado boas estratégias, ele tinha morrido lá. Então, você pode sentar e desejar ardentemente realizar um desejo, e ele não vai se realizar enquanto você não executar uma estratégia que o realize. Então, quanto melhor a sua estratégia, mais você realiza o seu desejo. É muito comum, assim, né, nesses cursos que estão ajudando, porque as pessoas querem realizar os seus desejos, e elas vão nesses cursos que falam, você vai realizar o seu sonho, né, quer realizar o seu desejo, vem aqui, você tem que ter força de vontade, você tem que acreditar, pensar positivo que você vai realizar o seu desejo. Agora, se não falar, tudo bem, pode falar isso, né? É importante você desejar, se você não desejar, lógico que você não vai realizar o seu desejo. Agora, você tem que falar também da construção de estratégia. Porque se ficar falando só para a pessoa desejar, e você também, se você acreditar que só o seu desejo vai realizar, é o suficiente para você realizar, você vai se frustrar e não vai realizar nada.
A realização do seu desejo implica em ter uma estratégia capaz de realizar o seu desejo. Ontem, lá na conversa de um chat, tem o exemplo do Rubem Alves. Não adiantava ele só desejar a pitanga, né? Ele teve que construir uma maquineta de roubar pitanga, que é aquele braço de bambu com a lata de massa de tomate na ponta. Foi a estratégia que ele usou. Então, é muito importante observar o que essa frase está dizendo aí. Melhores resultados vêm de melhores estratégias e não de maiores desejos. Se você acredita que você tem que desejar mais, tem que ter um desejo muito grande para realizar, você está equivocado. Você está usando uma estratégia equivocada, que é a estratégia de achar que você tem que desejar muito para realizar. Não. Você tem que ter uma boa estratégia que realize o seu desejo. Seja lá qual desejo for. Né? Quando eu estava lá nessa minha história aí do nheco-nheco, eu queria muito que o barulho desaparecesse, porque eu queria dormir. Mas não bastava eu ficar desejando, eu tive que ficar procurando uma estratégia que funcionasse. Eu procurei várias, botei o papel embaixo, em cima, mexi na porta, tal, e fui investigar para ver exatamente onde que era, se era no trinco, se era na fechadura, até que eu descobri que era na borracha em cima e que era porque tinha uma borracha seca atritando com a outra. A hora que eu descobri isso foi muito importante, porque na hora que eu vi o sabonete, eu pensei, então se é uma borracha seca atritando com a outra, se eu passar um sabonete que vai funcionar como lubrificante, o atrito vai desaparecer e o barulho vai embora. Então, todo esse processo aí de observação e procurar uma estratégia que funcione foi o que fez com que eu realizasse o meu desejo de fazer com que o barulho desaparecesse. E o Mark também, ele mostra isso, né? Ele foi procurando as melhores estratégias, né? O que eu posso fazer? Então, essa é a primeira coisa que eu quero observar. É preciso que você use as melhores estratégias e não tenha o maior desejo, se você quiser realizar o seu desejo. Tem uma história também, está vindo aqui na minha cabeça, que eu vou compartilhar com vocês, que eu já contei antes. Bem há muito tempo atrás, né, quando eu descobri a programação neurolinguística, antes da oficina, bem antes da oficina, eu tinha um curso de programação neurolinguística. E eu ensinava as pessoas a usar o cérebro delas, usar a programação mental para viver bem, né? Na época eu não falava isso, não, né? Mas era mais ou menos isso. Né? Em vez de ter que usar aqueles programas que fazem as pessoas viverem mal, você reprograma o seu cérebro para você viver bem. E eu lidava com muitas pessoas, a maioria das pessoas queriam que eu ensinasse ela a usar o cérebro para ficar rica. Assim, 99% falavam, não, vocês precisam me ensinar a usar, eu quero programar a minha mente para ficar rico. E nos cursos de coach é muito isso, por isso que eles falam muito, sim, em riqueza e não sei o que lá. Mas, enfim, foi uma época de uma experiência. E eu lembro de um caso muito interessante, de um rapaz que ele queria ser, eu esqueço exatamente um que é tipo o Joãozinho 30, o termo, eu esqueci, é o carnavalesco. Ele queria ser carnavalesco de uma escola de samba. E ele queria construir todos os carros alegóricos de uma escola de samba. Esse era o sonho dele, ele era meio jovenzinho, carioca, e ele entrou em contato comigo, por conta do meu trabalho que tinha na internet, e ele falou, cara, você que mexe com esse negócio de programação mental, você tem que me ensinar como é que eu programo a minha cabeça, a minha mente, para eu ser o carnavalesco de uma escola de samba. Esse é meu sonho. É só isso que eu quero na vida. Desde muito pequenininho que eu vi uma escola de samba, eu falei, não, tem que ser carnavalesco de uma escola de samba, e eu quero muito isso. Eu falei, beleza, você quer, agora, que competência que você tem para ser um carnavalesco? Você sabe desenhar? Eu falei, não sei desenhar. Você sabe arquitetar aquelas roupas lá? Não. Você sabe corte e costura? Não. Você sabe de fantasia? Não. Você sabe de engenharia? Não.
o que você sabe do que precisa para ser um carnavalesco, né? Aí ele falou, cara, não sei nada, mas eu quero muito. Meu desejo é o maior do universo. Ninguém mais no mundo quer mais ser um carnavalesco do que eu. Eu falei, cara, tudo bem que o seu desejo de ser um carnavalesco é o maior do mundo, louvável e tal, mas se você não tiver as habilidades necessárias para executar isso aí que você quer, não vai rolar, né? Porque para fazer o que um carnavalesco faz, você tem que ter as competências que um carnavalesco tem. E ele não conseguia entender isso. O interessante dessa história é que ele não conseguia entender isso. Ele não cabia, não entrava dentro da cabeça dele, que não bastava ele ter o maior desejo do universo de ser um carnavalesco. Não era o suficiente, que ele tinha que ter a competência, saber fazer as coisas, saber costurar, enfim, as coisas que um carnavalesco precisa fazer. E aí eu fui tentando esclarecer isso para ele. Falei, cara, já que você quer mesmo, então vai atrás de desenvolver as competências necessárias para ser um carnavalesco. Canaliza esse seu desejo maior do universo aí para construir as competências, e aí você vai se aproximando da realização do seu sonho. Porque ele estava numa ideia, não, é meu sonho, eu quero realizar meu sonho, eu tenho que programar minha mente para realizar meu sonho. Beleza, mas não tem mágica, entendeu? Você vai aí, programa sua mente para adquirir as competências que você precisa e uma hora você pode se tornar um carnavalesco. Então, é muito importante a gente observar isso. Melhores resultados vêm de melhores estratégias e não de maiores desejos. Então, quando você estiver tentando realizar um desejo, você lembrar disso, você vai questionar suas estratégias. Essa estratégia aqui, será que é a melhor? Não tem uma melhor? Se tiver, troca imediatamente. Troca imediatamente. Por que você vai usar uma estratégia pior se você tem uma melhor do que você está usando? Troca, na hora. Não tenha pudor de ter, eu sou solidário a essa estratégia porque ela é uma estratégia querida. Beleza, ela é uma estratégia querida, te serviu durante um tempo, mas agora você tem uma melhor. Né? Agora você tem uma melhor, troca a pior pela melhor, porque você vai obter melhores resultados. Então, observa isso. E observa se você não está deixando de obter o resultado justamente porque a sua estratégia está te atrapalhando. Porque isso acontece muitas vezes. A pessoa tem um desejo maior do mundo, do universo, de realizar alguma coisa, mas a estratégia que ela está usando é o obstáculo. A estratégia é o que está impedindo de realizar. Vou dar um exemplo. Eu vou dar alguns exemplos. Você quer muito uma coisa, e a estratégia que você usa para realizar aquela coisa é ficar reclamando. Reclamando realiza o quê? Vamos supor... vamos supor que você quer, você quer ser carnavalesco, você quer um mundo melhor. E aí, beleza, eu quero um mundo melhor. Meu desejo por um mundo melhor é o maior do mundo. Ninguém quer mais um mundo melhor do que eu. Tá, legal. E qual a estratégia que você está usando para realizar esse seu desejo de um mundo melhor? A estratégia que eu estou usando é reclamar. Então me diga, reclamar, de que forma reclamar realiza o mundo melhor que você está querendo? Entende? Não adianta, a estratégia que você está usando não funciona. Eu quero um mundo melhor. Que estratégia? Eu chorar. Todo dia eu acordo de manhã e choro. Tá, chorar ajuda a realizar um mundo melhor? Não. Foi o que o Mark fez, né? O Mark, ele podia estar lá, né? E começar a chorar. Chorar, eu vou morrer aqui, me deixaram para trás. Adiantaria? Não. Ele podia começar a reclamar. Esses astronautas desgraçados, esses caras, eu passei a vida, eles eram que nem irmãos para mim. Ia adiantar?
Não. Ele só ia se desidratar, não tinha água e ia morrer. Então, você tem que observar se a sua estratégia está te ajudando ou não. Vamos supor que você quer ser uma pessoa de sucesso. Tem muito sucesso na sua profissão. E aí você quer muito isso. Qual a estratégia que você está usando? A inveja. Você fica com inveja do fulano que tá, aí o outro que tem sucesso, você fica invejando. Ter inveja do outro ajuda você a desenvolver o seu potencial e ter sucesso profissional? Não. Então abandona essa estratégia. Percebe? É justamente a estratégia que está impedindo você de realizar a coisa. Então, é muito importante você observar qual estratégia você está usando para realizar o seu desejo. Isso, estou dando quase uma aula de PNL aqui, de novo, né? Porque é isso, basicamente, que se fala nesses cursos de programação neurolinguística. Coach é isso. Você precisa determinar o seu objetivo e aí você precisa entender que estratégia que está usando, né? Saber o que você quer, determinar o seu objetivo e observar, essa estratégia está ajudando a realizar o meu objetivo? Agora, trazendo para um amplo macro da nossa experiência de ser humano e a brincadeira de autorrealização. O nosso objetivo, e o objetivo de todo ser humano, é se autorrealizar, né? Que nem vocês vão ler agora no próximo livro, é o destino de cada um, é isso, atingir a autorrealização, se autorrealizar, ser quem é. Só que para isso é preciso usar uma estratégia, porque para todo objetivo é necessário usar uma estratégia, não tem nenhum objetivo que você realize sem estratégia. Quando você fala assim, eu não vou fazer nada, é uma estratégia que não funciona. Se você quiser beber água e você fala, eu não vou fazer nada, você está optando por uma estratégia, a estratégia de não fazer nada. O que acontece é que essa estratégia não realiza o seu desejo, a sua vontade. Se você não fizer nada, você não vai conseguir realizar a sua vontade de beber água. Você precisa levantar, tudo isso é estratégia. Você levantar, ir lá até o filtro, ou a torneira, ou o bebedouro, pegar água, aí você realizou seu desejo, sua vontade. E quando você não vou fazer nada, é uma estratégia, só que não realiza. Então, muitas vezes as pessoas querem as coisas e a estratégia que elas usam é não vou fazer nada. Ou vou esperar cair do céu. Ou vou esperar um milagre, né? Esperando um milagre. Aí está a caveirinha lá esperando um milagre, porque não tem milagre. Ou você faz acontecer, né? Ou você faz o milagre, ou o milagre não acontece, né? Se você fizer o milagre, aí sim. Outro dia eu vi uma pessoa falando do curso em milagre, ela falou justamente isso. Gente, curso em milagre é para você fazer o milagre acontecer, não para você ficar esperando um milagre acontecer. Bom, enfim. Então, para você viver bem, você também precisa de uma estratégia. Não tem como você realizar nenhum objetivo sem estratégia. E viver bem é uma estratégia. É um objetivo, é o que você quer. A autorrealização é o objetivo. Aí você precisa de uma estratégia. E, basicamente, e eu não falei isso muito na oficina, mas eu vou aproveitar e falar agora, tem duas estratégias, porque tem dois jeitos de viver. Tem um jeito de viver que te leva à autorrealização, e tem um jeito de viver que não te leva à autorrealização. Por quê? Porque um jeito de viver é uma estratégia que te leva à autorrealização. E outro jeito de viver é outra estratégia, mas ela não te leva à autorrealização. Só que a maioria da gente usa a estratégia que não leva para a autorrealização. É um jeito de viver que não leva para a autorrealização. Qual o nome dessa estratégia que não leva para a autorrealização? Outroísmo. O outroísmo é uma estratégia que bloqueia, impede a autorrealização. Quando você opta pelo outroísmo, ainda não esclareci muito bem para vocês o que é isso, mas fica aí o registro. Quando você opta pelo outroísmo, você está bloqueando
a realização do seu objetivo. Então, você precisa perceber isso para largar a mão dessa estratégia e pegar outra, que é a que possibilita a realização do seu objetivo, que é a autorrealização. Que estratégia é essa que possibilita? É o autoísmo. Autoísmo é um jeito de viver que possibilita você realizar o seu objetivo, o seu desejo, que é a autorrealização. E o altruísmo é uma estratégia que impede. Por isso que a gente precisa entender que estratégia é essa, porque a gente está usando essa estratégia que impede e nem sabe que está usando, porque a gente não sabe o que é, o que se trata. Aliás, né, a palavra altruísmo nem existe no dicionário, de tanto que a gente ignora que a gente é assim. Eu tive que inventar para as pessoas começarem a entender o que elas estavam fazendo. Então, olha que importante que é você questionar a estratégia que você está usando. Então, você precisa observar qual é o objetivo que você tem e qual a estratégia que você está usando, porque tem uma estratégia, sempre tem. A realidade que você está aí experimentando, ela está vindo de alguma estratégia que você está usando. Não tem jeito, senão ela não estava aí. Mesmo que for uma estratégia que você não esteja consciente dela, que ela seja uma estratégia subconsciente, você está usando essa estratégia. Muito bem. Agora eu quero falar, outra coisa importante do filme, é que o filme, ele trata daquele, já falei aqui da estratégia, né? Tá aí o banner. Melhores resultados vêm de melhores estratégias, não de maiores desejos. Se você é uma pessoa que quer realizar os seus desejos, tatua essa frase aí no seu braço. Aí toda vez que você esquecer, você olha lá, é por isso que não está funcionando. O filme fala muito, ele é uma aula de ver, de crer para ver. Então, está lá no livro Livre Clique, estava falando. Ciência é crer, é ver para crer. Então, a ciência tem que comprovar, ver para crer. Comprovou, aí acredita. Então, estou vendo esse microfone, né? Aqui, ó. Vocês estão vendo. Agora, vocês acreditam que tem mesmo microfone aqui. Então, é ver para crer. Estava aqui o tempo todo. Agora, criação, quando você vai criar alguma coisa, aí não é ciência, aí é fé. Aí você tem que crer para ver. Você vai ter que criar. Se vai ser criar, porque ainda não está ali, né? O microfone já está aqui. Agora, se você quer ser o maior carnavalesco do Rio de Janeiro, ou que você quer ser um carnavalesco no Rio de Janeiro, você ainda não é esse carnavalesco, então você tem que crer para ver. A hora que você já for, aí você vai ver, fala, vendo? Agora eu sou um carnavalesco aqui no Rio de Janeiro. Aí você está vendo e comprovando, mas você está comprovando o quê? A fé que você teve. Eu boto fé que eu vou ser um carnavalesco no Rio de Janeiro. Aí você adquire, inventa estratégias para realizar isso, põe as estratégias em práticas e se torna um grande carnavalesco carioca, do Carnaval do Rio de Janeiro. Então, tem isso, né? É muito importante entender isso. Ciência não cria. Ciência comprova. Quem cria é a fé. Você tem que acreditar e aí você cria coisa. Criação é crer para ver. Só que no filme o cara é um cientista. Não é? O cara não é um religioso. O cara não é o Papa, o cara não é um Buda, um budista, o cara não é um de Maomé. O cara é um cientista. Aparentemente, diria, ele é um cético, ele é um ateu, né? Não crê em nada. Mas não. Aí que tá. O que então o filme está mostrando para a gente? Que a fé não é uma coisa religiosa. A fé não é uma coisa religiosa, porque o cara era um cientista. E tem muita gente aí que é empreendedor e cria muita coisa e desenvolve muita coisa e não é religioso. Então, essa ideia de que a fé é uma coisa religiosa, no sentido, ainda mais no sentido dogmático da religião, é uma bobeira. Por quê? Porque
quando você vai criar uma coisa, você precisa usar a fé, e essa fé não tem nada a ver com religião. Não tem nada a ver com você acreditar em santo, em Deus, em poderes místicos. Nada a ver, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com você acreditar que você vai resolver aquela coisa, de alguma maneira. E que você vai usar uma estratégia, e você vai acreditar nessa estratégia, e você vai colocar essa estratégia em prática e vai resolver. A história famosíssima, também muito usada assim, entre os coaches, né? Do cara que inventou a lâmpada, esqueci o nome dele agora. Famosíssimo, me esqueci. Deu um branco aqui. Daqui a pouco vem o nome dele. Tá aqui, mas não sai na língua. Thomas Edison. Famosíssimo. Ele queria inventar um sistema ali, ele estava trabalhando na eletricidade, ele precisava colocar luz nas ruas, então ele tinha que inventar uma lâmpada elétrica, porque naquela época as ruas eram iluminadas a gás, e ele queria meter eletricidade nas ruas inteiras. E aí ele precisava criar a lâmpada também, porque ele ia botar os postes de luz lá e ia botar a lâmpada lá. E aí ele tinha que desenvolver uma lâmpada que funcionasse bem. E aí ele ficou tentando, como é que eu faço esse filamento e tal, e aí tentativa atrás de tentativa. E aí conta a história que ele tentou, que ele só conseguiu, ele fez 1000 experimentos, 999, alguma coisa assim. Ou por volta de 1000, um pouco mais, um pouco menos, mas vamos arredondar para 1000. Foi 1000 tentativas até fazer a lâmpada funcionar. 1000 tentativas, imagina. Quantas coisas você tentou 1000 vezes? Que coisa que você tentou 1000 vezes até conseguir? Foram 1000 tentativas. Por isso que a história é famosa. Pode ser mentira, não sei, mas a história é essa. 1000 tentativas para conseguir fazer a lâmpada funcionar. E aí, quando perguntaram para ele, quando foram 1000 tentativas, você fracassou 1000 vezes. Aí falou assim, não fracassei 1000 vezes. Foram 999 experiências para descobrir como que não funcionava, até que eu descobri como funcionava. Então, crer para ver. Ele acreditou que ele ia fazer o bagulho. Como? Ele tentou 999 estratégias. Com filamento assim, com filamento assado, com filamento de cobre, com filamento de não sei o quê. Até que, pá! Ele encontrou uma estratégia que funcionava. O Mark lá, em Marte também, né? Ele foi tentando, pensando em estratégias, até ele conseguir. E ele acreditou nele, que ele ia encontrar um jeito, e acreditou que aquelas estratégias iam funcionar. No caso de Marte, por exemplo, ele acreditou que ele ia pegar a Terra lá, eu vou pegar a Terra, aí vou pegar o gás lá do foguete, vou fazer um foguinho, vai virar uma água, aí eu vou fazer uma estufa, essa água vai ficar na estufa, vai umedecer o chão, vou colocar as batatas e vai nascer batata, eu vou comer as batatas e não vou morrer aqui de fome. Ele teve que crer nisso. Aí você põe um religioso lá em Marte, só para ilustrar, tá? Nada contra a religiosidade. Claro que tudo tem o seu lugar e tal. Mas você põe um religioso lá em Marte e o religioso vai usar. Ele vai falar assim, não, eu entendi, eu fui lá na oficina, o Ferrari falou que é crer para ver, né? Crer para ver. Então eu vou crer, eu vou sentar aqui, vou crer que alguém vai me salvar. Eu creio que alguém vai me salvar, eu creio que vai vir alguém aqui me salvar, eu creio, vem alguém aqui me salvar, eu estou crendo, eu creio. Eu acredito, vem alguém. Morria, né? Morria. Por quê? Porque crer para ver não é esse crer aí. Eu vou aqui que vai vir. Você está usando uma estratégia, mas que estratégia você está usando? Você está acreditando que vai vir algum milagre, essa é a estratégia, que vai acontecer um milagre que vai pegar e vai ver assim, tchum, desaparece de Marte, tchum, aparece na Terra. Né? Você está acreditando, você acha que essa estratégia vai acontecer. Você ficar aqui crendo, não vai. Né? Se você acredita que vai, faz um teste.
né? Amanhã aí na sua casa faz assim, eu vou dormir, eu acredito que amanhã vai ter $1 milhão na minha conta, vai ter $1 milhão na minha conta, vai ter $1 milhão. Não vai acontecer, né? Tem a história famosa do Jim Carrey, que ele disse que ele assinou um cheque de $1 milhão. Ele foi lá, assinou um cheque de $1 milhão e falou, ó, esse cheque, eu vou descontar esse cheque, né? Vai ter $1 milhão na minha conta. E chegou um dia que teve, mas ele fez um monte de filme, né? Ele fez um monte de filme até o cheque de $1 milhão entrar na conta dele. Ele não ficou lá, assinou o cheque e ficou parado lá esperando o cheque cair na conta dele. Então, qual foi a estratégia dele, na verdade? Foi lá fazer os filmes. Ele fez um filme, fez outro filme, aí foi ganhando dinheiro com aquele filme e entrou um monte de dinheiro na conta dele. Então, crer para ver não é pensamento mágico. Não é você ficar aqui, eu creio que vai, não vai acontecer. Você tem que ter uma estratégia que realize. E essa estratégia do milagre, a estratégia do milagre não funciona. Então, se você quer que alguma coisa realize, escolhe uma boa estratégia e coloque essa estratégia em prática. E o cara lá, ele teve muita fé. Muita fé. Ele não era um religioso e ele teve muita fé. E ele botou fé nas estratégias científicas. Por quê? Porque o que ele precisava fazer tinha a ver com o funcionamento da matéria ali, da experiência da materialidade. Ele precisava comer, ele ia morrer de fome. Se você acredita, está com fome, minha fome vai acabar, minha fome não vai acabar. Você tem que comer, porque na experiência, na dimensão da materialidade, né, da fisicalidade da experiência humana, para você parar de ter fome, você tem que colocar o alimento, senão o corpo precisa da comida. Aí ele teve que fazer as batatas lá e tal. Então ele usou uma estratégia compatível para não morrer de fome. E assim para tudo. E o conhecimento científico ele é muito bom para essas coisas de fisicalidade, de funcionamento, porque ele é baseado no materialismo. Então, claro que ele tem que funcionar bem dentro do materialismo, dentro da experiência de fisicalidade. E aí ele botou fé naquelas estratégias todas, e aí entra a coisa, ele foi usando as estratégias científicas, que é quando você tem bastante banco de dados, né, você consegue produzir mais estratégias. Eu falei ontem, se você está lá, o que eu posso fazer agora? Eu posso assistir televisão, eu posso dormir. Está ali, que liberdade pequenininha, né? Eu só posso, se você não pensar em mais nada, sua liberdade vai ficar pequenininha. Agora, você pensar, eu posso jogar futebol com feijão, eu posso fazer amarelinha na cozinha, eu posso, sei lá, tocar violão, fazer um violão com essa é boa, hein? Fazer o violão com cordas de fio dental e tocar. Você pode, velho. Você usa a imaginação e aí... Então, o Mark, ele tinha bastante banco de dados científico, né? De coisas que fez com que ele conseguisse pensar várias opções que talvez não, com certeza, uma pessoa que tivesse lá, que não tivesse todo esse banco de dados científico na cabeça, não ia conseguir pensar nessas opções. Ia ver um monte de batata lá, ia comer as batatas e ia acabar as batatas, não ia pensar em plantar batata. Mas ele era botânico, então ele tinha um conhecimento de botânica e ele pensou, a opção de plantar batata surgiu para ele. O que entra também naquilo que a gente estudou no livro Livre Clique, que a sua liberdade ela é circunstancial e pessoal, né? Para o Mark teve liberdade de plantar batata, porque ele é botânico, então faz parte do banco de dados dele ter essas informações, e aí possibilita ele criar as possibilidades de plantar batata. Uma pessoa que não entende nada de ciência não consegue pensar em opções científicas. Por exemplo, plantar batata até a gente pensaria, né? Porque é uma coisa
meio corriqueira, assim. Agora, pegar o hidrogênio lá do avião e transformar, botar fogo para produzir H2O, a água, a gente não ia nem pensar nisso, né? Uma pessoa que não tem um estudo científico. Enfim, tudo isso aí ilustra coisas que a gente estudou no livro Livre Clique. Agora, o principal mesmo, que eu acho que a gente precisa considerar, que é o que a gente está usando a todo instante, o dia todo, é essa questão das estratégias aí. Melhores resultados vêm de melhores estratégias e não de maiores desejos. Então, não acredite no equívoco de que quanto mais você desejar, mais você vai realizar o que você quer. Não, não funciona isso. Isso é um equívoco. Quanto melhor for a sua estratégia, melhores serão os seus resultados. Ou seja, mais fácil você vai realizar o seu desejo e e talvez até em maior quantidade, né? Agora, se você achar que só porque você deseja muito você vai realizar o que você quer, não vai. E se você não acredita no que eu estou falando, observa em todas as suas opções do passado e observa as do futuro e elas vão te mostrar isso. Muito bem, eu acho que era isso que eu tinha para compartilhar com vocês aqui. Qualquer outra coisa, a gente continua conversando. Vocês estão fazendo o ciclo de estudos na lousa. Você que está assistindo a gente aí na internet, reflita sobre isso, mesmo que você não está participando aí da oficina, do ciclo de estudos. É importante, vai te ajudar a viver melhor. E amanhã eu coloco uma pergunta lá na lousa não, no canal, para vocês espicharem a conversa aqui. Semana que vem a gente volta com mais um filme agora relacionado ao próximo livro, que é o GPS do Destino. Beleza? Bom demais. Agradeço a todos pelo compartilhamento. Show de bola. Cada um aqui. A Cid deu um testemunho bacana. Espero que vocês tenham escutado e tenham considerado o testemunho do chamado dela. Ela falou, olha, antes eu ficava aqui só ouvindo e era louca para falar, eu comecei a falar, agora eu falo toda vez e é uma delícia. Então, se permitam, né? Coloca essa opção como possível. Isso era uma outra coisa que eu ia falar, né? A gente... do impossível, né? Se olha lá e fala, não, é impossível, esse cara vai morrer aqui em Marte. E não, né? E vocês observaram, ele falou assim, eu não vou morrer aqui. E ele fala com uma determinação, né? Você fala, e não vai mesmo, né? Porque quando a pessoa fala daquele jeito, é porque ela decidiu que ela não vai. Ela fala, eu não vou morrer aqui. E olha para a sua vida, em algum momento da sua vida você já falou alguma coisa assim, tipo, isso não vai continuar. Na hora que a porta estava no nheco-nheco lá na viagem de ônibus, eu falei assim, não, eu vou resolver essa merda, porque eu vou dormir, não importa o que eu faça, isso não vai, porque eu vou dormir, não, esse negócio não vai continuar. E olha para a vida de vocês, tem vários momentos que vocês falam assim, não vai continuar isso aqui, não vai ser assim, eu vou fazer isso, não tem jeito, ninguém me segura, que é o tal do impossível, quando você fala, não é impossível, não, é possível, eu vou fazer, né? Agora, você logo está no ver para crer também, né? No crer para ver. Se você acredita que é impossível, pronto, fica impossível, né? Agora, se você acredita, não vou morrer aqui, não vai ser assim, eu vou fazer esse trem, não sei como ainda, mas eu vou fazer esse trem acontecer, vai dar um jeito. Aí o impossível fica até com vergonha, fala, puta, fudeu, né? Fudeu porque o cara começou a acreditar. Aliás, lembrei agora também no Matrix, tem essa cena, né? O Neo começa a fazer uns absurdos lá, impossível, né? Aí o cara pergunta pro Morpheus, né? O que tá acontecendo, Morpheus? Aí o Morpheus fala, ele tá começando a acreditar.
Ele começou a acreditar. É isso aí. Quando você acredita que você vai fazer, você vai encontrando os meios. Você não sabe como que você vai fazer ainda. Mas você vai procurando. O cara, eu não vou morrer aqui. Como que eu vou sair? Não sei, mas aqui eu não morro nem fudendo. Eu vou arranjar um jeito de sair daqui. Aí ele foi... Então, a primeira coisa é você decidir que você vai encontrar um jeito de fazer aquilo. Qual jeito você não sabe ainda, mas você vai encontrar. Na tarefa do livre clique, várias pessoas observaram isso, né? A frase famosa do Henry Ford. Se você acredita que você não consegue, você está certo. Se você acredita que você consegue, você está certo. Dos dois jeitos você está certo. É isso aí, né? Ele tentou expressar isso que eu estou falando aqui. Então, a Cid também. Eu queria muito falar, achava que era impossível falar aí no cinema. Mas eu falei uma vez, falei 2 vezes, agora eu estou falando toda vez, entendeu? Se tornou possível, facinho, não tem mais problema, não é mais um bicho papão e tal. Então, vocês que ainda não estão participando, acreditem, né? Creia para ver. E aí vocês vão crer e vocês vão ver. Igual a Cid. A Cid acreditou e viu. Agora está vendo ela falar aí no cinema. Então, agradeço a participação de todos vocês aí. Grato. Bom demais, como sempre. A gente chega com 27, com 200. Vou encerrar a gravação aqui e até a próxima. Prossigamos.